Hello people, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber quando vocês se mudam para os Estados Unidos. E para isso eu trouxe um convidado super especial, o Fábio, mais conhecido como meu marido. É ele que grava meus vídeos, faz a edição, a direção, ele que faz tudo. Quando você chega, você não é ninguém aqui nos Estados Unidos. Você não existe, ninguém sabe quem você é. Então, o mínimo que você precisa ter é o local para morar. No nosso caso, a gente teve uma ajuda de uma corretora sensacional brasileira. A gente veio com um apartamento já escolhido e alugado. Então foi bem tranquilo. Quando a gente chegou, a gente simplesmente foi até o leasing office do prédio, assinou o que tinha que assinar, que estava faltando, e a gente já estava com o local para morar. Então isso abre muitas portas e é extremamente necessário quando você chega aqui. Se você vier para cá e você não tiver residência fixa, você praticamente não consegue fazer nada. Então, no nosso caso, a gente veio com um visto de transferência de empresa. Então, o nosso visto é um visto de residência, não é como um visto de turista que você vem sem poder morar aqui. A gente tem direito de morar nos Estados Unidos durante a duração do nosso visto. Então, se você, por exemplo, quer vir para cá e você vem com visto de turista, você tem um limite de 6 meses para ficar aqui. Você não vai conseguir ter uma residência fixa, consequentemente, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, não venham para ficar ilegal, não venham para tentar morar aqui com visto de turista, porque não dá certo. As regras para vistos de estudante são diferentes, então se você vem com visto de estudante, esse vídeo não vai se aplicar 100% a você. Nosso primeiro dia foi bem complicado, a gente teve que fazer várias coisas que a gente não esperava ter que fazer, algumas bem bizarras inclusive. Logo que a gente chegou, depois que a gente assinou o contrato e estava com o aluguel pronto, a gente precisou fazer uma prova de vida. Basicamente você vai num local super estranho que parece uma casa de câmbio, uma lotérica, não sei o que era aquilo. E graças à nossa corretora, os nossos amigos que já estavam aqui, a gente teve o direcionamento certo. Você vai nessa casa de câmbio e você assina um papel falando que você está aqui, vivo, bem e você é você. Só isso. Para que você precisa disso? Você precisa dessa prova de vida para conseguir ligar a sua energia elétrica. Então, primeira coisa, aluguel. Segunda coisa, a energia elétrica. Senão, óbvio, né? Não dá para morar. Importante salientar também que é muito importante que você tenha algo no seu nome, uma conta no seu nome. Então, por exemplo, nós somos um casal, a gente veio para cá, as contas básicas do lar são energia, telefone e o gás. O gás está incluso no nosso aluguel, a gente não tem nada no nosso nome, mas a energia e a conta de telefone, a internet e tudo mais, a gente optou por colocar cada um no nome de um. São coisas que ninguém sabe que precisa fazer, mas é importante porque se colocasse tudo no meu nome, ela não teria como fazer praticamente nada. Ela não conseguiria abrir uma conta em banco, ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, a gente optou por colocar a conta de energia no nome dela, a conta da internet no meu nome. O aluguel, o contrato de lease, ele tinha o nome dos dois, então isso garantiu pra gente pelo menos 2 comprovantes de residência para cada um. E isso é importante salientar, pelo menos 2 comprovantes de residência para tudo que você for fazer. Feito isso, a gente foi abrir conta no banco. A gente optou pelo Chase aqui, que é o maior banco dos Estados Unidos. Eles são um pouco mais restritivos, eu sei que o Bank of America, por exemplo, ele exige menos que o Chase, mas a gente optou pelo Chase, tem uma esquina aqui de casa, fez mais sentido. Chegando lá, eles exigiram da gente, como eu falei, o comprovante de residência, os 2 comprovantes, né, de residência, exigiram a carta da empresa com o seu valor anual, porque aqui a renda, eles falam anual, não mensal igual a gente no Brasil, então você precisa comprovar a sua renda anual. Então, um pouquinho burocrático, mas a gente conseguiu sair com a conta aberta, conjunta, no nome dos 2, graças a esses 2 comprovantes de residência no nome de cada um. Mais uma coisa, gente. Importante, ainda falando sobre moradia, prestem atenção onde vocês vão morar, porque Chicago é um local frio, aqui neva muito, vários meses do ano. Então, no nosso caso, a gente optou por um prédio, por um condomínio, então eles já têm todos esses serviços inclusos. Mas se você alugar uma casa, você é responsável por tirar a neve da sua calçada. Se você não tirar a neve da sua calçada em até 12 horas, a multa é de $250 a $500 por dia que a neve fica lá. E tem uma coisa, gente, se a neve estiver lá na sua calçada e alguém passar e cair, você vai ter problemas. Agora a gente vai falar da parte de documentação que você precisa tirar aqui. Primeira coisa, você tem que ter o seu passaporte sempre com você até que você tenha os seus documentos oficiais aqui dos Estados Unidos. Se você for parado por um policial, se você for comprar uma bebida alcoólica, qualquer coisa que você precisar fazer, o passaporte é o que vai identificar você aqui. Então nunca andem sem o seu passaporte até que os seus documentos estejam legalizados. Aqui, como no Brasil, são 2 documentos que você precisa tirar. O equivalente ao nosso CPF é o Social Security, ele te identifica e ele também serve como previdência aqui. Simplesmente vai no Social Security Administration, preenche uma papelada e em 2 semanas
ou algo assim, chega na sua casa um papelzinho, assim, papel literalmente, se você não plastificar ele estraga. O segundo documento é o State ID, que ele seria equivalente ao nosso RG, ele é específico por estado, e ele é um cartãozinho desse tamanho, do tamanho de um cartão de crédito mesmo, que tem a sua foto, seu nome, o seu endereço, o seu tipo sanguíneo, se você é doador de órgãos ou não. E esse State ID, ele tem dois tipos. Ele tem o convencional e ele tem o Real ID. O Real ID, ele tem uma estrelinha em cima dele ali. Se você for tirar o seu documento, sempre tente solicitar um Real ID, porque com ele você consegue fazer viagens aqui dentro dos Estados Unidos sem ter que levar o seu passaporte, mesmo você sendo estrangeiro. Então, só com ele você consegue voar em voos aqui nos Estados Unidos, não para sair do país, tá? Ainda precisa de passaporte para voar de volta para o Brasil. O State ID, ele pode ser tanto só um ID, como um RG nosso, como ele pode ser uma driver license, né? Uma carteira de motorista. Só que a gente, brasileiro, está acostumado com aquele sofrimento para tirar a carteira, a gente precisa fazer CFCA, autoescola, CFCA, CFCB, né? Pagar um valor altíssimo para conseguir a carta. Aqui, não. Aqui é absurdo, é muito fácil. No mesmo local que você vai para tirar o seu State ID, você pode optar por tirar a carta. Lá eles fazem a papelada inicial, eles fazem o seu exame de vista, eles fazem o exame escrito e eles também fazem um exame prático, se você escolher uma unidade que tenha tudo isso. Então você chega lá sem agendamento, você já faz tudo que você precisa fazer, você pode ir com o seu carro, faz o teste, você passar, você já sai com uma carteira temporária, que você pode usar até que chegue definitiva na sua casa, que leva em média 2 semanas. Lembrando que, se você tem uma CNH do Brasil, você pode dirigir com ela aqui até 30 dias. Então o que a gente aconselha, durante esses 30 dias, depois que você chegou aqui, vai tirar sua carteira, porque você pode ir numa locadora, alugar um carro, para poder você fazer o teste. Agora, se você passou desses 30 dias e alguém te emprestar o carro para você ir fazer seu teste e um policial te parar, você pode falar para ele, olha, não tenho habilitação, mas eu tô indo fazer o teste e eles vão te liberar sem problema nenhum. E uma outra coisa, tudo isso que ele falou aqui sobre o RG, o CPF daqui e a carteira de motorista, você só consegue tirar se você tiver 2 comprovantes no seu nome. Por isso que é muito importante que quando você chegar aqui, você tire 2 comprovantes no seu nome, senão você não consegue fazer absolutamente nada, não é? Exatamente. E eu não sei se eu citei, mas a carteira de motorista aqui custa $20. Somente $20. E sai na hora. Exatamente. Gente, o assunto tá sério, mas vocês têm que parar agora, clicar em gostei, se inscrever no canal pra dar uma ajudinha pra mim, né, gente? Gravo os vídeos aqui pra vocês. E siga nas redes sociais, que são... Verdade. Me segue no Instagram, no Facebook, Edilane Germini. Eu sempre posto as coisas daqui quando eu saio na rua, as lojas, as pessoas, tudo. Bom, a gente vai falar de um assunto agora que deixou ele de cabelo branco, porque foi muito estressante. E como a gente não sabia como funcionava, ninguém avisou pra gente, a gente acabou se prejudicando um pouquinho. Mas a gente vai contar pra vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu. Exatamente. E esse assunto é o Credit Score, que é o score de crédito. E o que é o score de crédito? É basicamente aquele numerinho que aqui é de 0 a 850, que define quão bom pagador você é. E esses números, eles são gerados por 3 grandes instituições, que são os birôs de crédito, que aqui são TransUnion, Equifax e Experian. A mesma Experian que a gente tem aí no Brasil, o Experian Serasa. Só que para o brasileiro, nem sempre a saúde financeira é muito importante. A gente sabe que tem gente que toma uma atitude errada aqui e ali e acaba sendo negativado. Tem gente que nem sabe foi negativado. Só que aí a gente dá aquele jeitinho brasileiro. Nossa, você consegue às vezes com uma taxa mais alta, dando um jeitinho, você consegue financiar um carro, você consegue ter um cartão de crédito, fazer até financiamento de uma casa. Aqui não funciona assim. Aqui eles dão extrema importância para o score de crédito. Esse score de crédito ele é baseado em alguns pilares, sendo um dos mais importantes o seu histórico de crédito, ou seja, quantas contas abertas você tem e por quanto tempo. Então, quando você chega aqui e você é novo, você não tem um tempo suficiente de crédito para ser reportado como um bom pagador, porque ninguém sabe o quanto você já pagou. Então, isso é um dos fatores que mais conta para esse número ser baixo. O segundo fator que é tratado com extremo rigor aqui é a inadimplência. Se você tem a opção de pagar uma conta 2, 3 dias antes, pague. Porque se você deixar o seu atraso ser reportado para os birôs de crédito, esse número cai rápido e cai muito. E é um sufoco para subir esse número. Qualquer besteirinha que você faz, ele cai 10 vezes mais do que você lutou para conseguir. Outra coisa, não cometam os mesmos erros que a gente cometeu na inocência quando a gente chegou aqui, que é aquela tentação de você ir, por exemplo, numa Best Buy
e comprar uma TV, eles te oferecem o cartão da loja. Assim como no Brasil. Todas as lojas te oferecem, parece muito simples. Quando você aceita tentar fazer o cartão da loja, é feita uma consulta na sua ficha de crédito. A instituição financeira por trás daquele cartão, daquela loja, vai consultar o seu score de crédito. E isso gera um hard inquiry, que é basicamente uma consulta que vai ficar manchada na sua conta por 2 anos, mesmo que o cartão seja aprovado. Isso é um sério problema porque se você vai numa loja, pede um cartão e é negado, vai na outra loja, pede um cartão e é negado, vai na outra, pede um cartão e é negado. Além dessas 3 consultas que foram feitas na sua conta, que mancham ela por 2 anos, isso mostra para os credores que você está procurando crédito a mais do que você deveria, e isso diminui mais ainda a sua pontuação. Então aqui, o que ela comentou que eu fiquei de cabelo em pé, porque a gente não sabia de algumas coisas, a gente acabou tomando algumas atitudes que pareciam inocentes, mas tem um impacto grande e um impacto longo. Então, por favor, não caiam na onda de vendedor, não façam cartões, esperem quando vocês chegarem aqui, esperem uns 6 meses, 7 meses para vocês terem todas as suas contas reportadas. Isso inclui o seu aluguel, a sua conta de energia, a sua conta de telefone. Tudo que você paga em dia é reportado, então espere que você tenha um crédito montado antes de sair pedindo cartões por aí. Até porque de vez em quando chega cartões na sua casa, o banco oferece, vai chegar a sua hora. Não tentem fazer tudo rápido igual a gente tentou fazer, porque não funciona. Mas tem alguns truques para você conseguir aumentar o seu score de crédito um pouquinho mais rápido. Existem algumas manobras que você consegue fazer, sendo a mais recomendada quando você chega aqui é você tirar um Secured Credit Card. É um cartão de crédito tipo pré-pago, que você paga ali 50 ou 100 dólares como uma tarifa inicial, essa tarifa fica retida e eles te dão um cartãozinho de crédito com 200 dólares de limite. Esse cartão é um cartão de crédito convencional, você pode usar ele, só que é importante que, outro ponto que ninguém falou pra gente e é super chato aqui, nunca usem mais do que 30% do seu crédito total. Então você ganhou ali o seu cartãozinho michinho lá de 200 dólares, não usem o cartão inteiro. Usem até 60 dólares. Se você usar aquele cartão e isso for reportado para o Bureau como mais de 30%, eles vão mais uma vez reduzir o seu score de crédito. Gente, aqui tudo eles reduzem o seu score de crédito. E é engraçado porque quando eles reduzem 40 pontos. Quando você faz uma atitude positiva no seu crédito, sobe 5, sobe 12, sobe 2. Tem mês que meu score sobe 1. Então é importante, galera. Coloquem tudo ali no débito automático, que aqui chama AutoPay. Paguem tudo em dia. Não tenham cartões de crédito, se possível. Se for ter cartão de crédito, não gastem muito nele. Até porque é importante falar aqui, gente brasileira que adora parcelar tudo em 10, 12 vezes no cartão. Isso aqui não existe. Na verdade, existe, mas vamos explicar. Se você tiver o seu cartão ali, Visa, Mastercard, American Express, o que seja, você não consegue ir numa loja e parcelar a sua TV em 12 vezes sem juros. Não funciona assim. Você consegue comprar produtos parcelados aqui, porém, depende da loja oferecer esse parcelamento para você. Algumas lojas oferecem parcelamentos por serviços de terceiro, tipo a Affirm, por exemplo. Você paga parcelado, porém, para você ter essa aprovação do parcelamento, eles vão consultar o seu score de crédito, vai reduzir de novo o seu score e possivelmente vai negar logo de cara por todos os motivos já citados. Então também não tentem parcelar nada. Entendam que aqui, o que você ganha no mês, economizem o que vocês puderem economizar e gastem no débito. Não tentem fazer financiamentos, não tentem fazer crediários e não funciona. Gasta o dinheiro que vocês têm. Mas, gente, se vocês seguirem todas essas regrinhas do jeito que a gente está falando, vocês conseguem mais na frente um cartão onde você pode financiar, como ele diz. Não existe o parcelamento, mas existe o financiamento. Porque todo esse problema que a gente teve foi o nome dele. Como eu não tentei tirar cartão e nem nada, eu esperei um tempo, né? Porque vi que o problema que deu no dele. Então, recentemente, eu tirei um cartão da Apple, onde eu consegui comprar o meu iPhone e ele foi financiado por esse cartão em 24 vezes. Sem juros. Sem juros. Então, o importante é isso. Aceitem os cartões de crédito ou as oportunidades que vierem até você. Não saiam procurando, porque isso é complicado e isso vai manchar a sua ficha. É só ter paciência, gente. Só ter paciência que uma hora nós pobres a gente consegue as coisas. A gente consegue ser feliz. Mais uma dicasinha rápida. Além de você fazer aquele cartãozinho pré-pago de crédito, você tem a opção de forçar
que o seu aluguel, por exemplo, seja reportado para os birôs. Aqui, o quanto a gente paga de aluguel é reportado mensalmente para os birôs, só que o aluguel é algo que não é reportado automaticamente. Para que ele seja reportado, você precisa pagar um serviço. No caso aqui, a gente contratou o Rent Reporters, existem muitos outros. Você paga ali R$ 9,90 por mês e eles mensalmente vão reportar que você pagou em dia o valor cheio, e isso ajuda a subir o seu score, a mostrar que você é um bom pagador. Então, a longo prazo, vai ter um efeito bem benéfico na sua conta. Eu acho isso importante porque das nossas contas, eu acho que o aluguel é o que a gente paga de mais caro. Sim. Então, se a gente está em dia ali com a nossa conta mais alta de todo o nosso orçamento, isso é muito bom para a saúde do seu crédito. E também acaba adiantando um pouco que você tenha um score de crédito. Como eu falei anteriormente, você chega aqui, você não existe, você começa com 0. Depois de uns 2, 3 meses, surge um 300 ali na sua conta. Com 300 você não consegue fazer absolutamente nada. Fazendo essas manobras de ter ali o cartão de crédito, reportar o seu aluguel, você consegue 450, 500 e você vai subindo até que você já começa a entrar numa faixa de credit score considerada boa, ali na casa de 600, 650, 700 para cima já é considerado ótimo. Aí a vida começa. Aí você vai começar a receber muitos cartões de crédito na sua caixa de correio, porque aqui eles adoram papel. Eles mandam papel para avisar que vai vir o cartão, e vem um cartão de papel para você esperar o cartão de verdade. Eles adoram. Uma dica, só pense em ter algum tipo de cartão aqui quando a sua faixa de crédito estiver em bom, porque lá tem regular, bom e excelente. Quando ele estiver em bom, você já pode pedir algum cartão. E nesse vídeo não pode faltar aquela história que aconteceu na Nordstrom. Conta pra eles. Eu estava na Nordstrom, inocentemente aceitei a oferta da vendedora de fazer um cartão da loja. Entreguei o meu passaporte para ela, porque ela não tinha entendido o meu nome, não é um nome comum aqui. Só que no meu passaporte tá ali, nome Fábio, sobrenome Dário, nacionalidade brasileiro. Ela entendeu errado e ela reportou, ela fez a solicitação, na verdade, do cartão como Fábio brasileiro. E isso me atrapalhou demais, por muito tempo. Eu tive que chegar a ligar na Experian para falar que esses dados estavam errados. Passei por um monte de checagens de dados até conseguir chegar a falar com alguém que teria autonomia para trocar isso, porque todas as outras solicitações que foram feitas depois daquele dia, com o nome Fábio Dário, não batiam com a Fábio brasileiro que tinha chegado lá antes e eram negados porque os dados não batiam. Gente, ela achou que o nome dele era Fábio e o sobrenome era brasileiro. Endereço, então. Cada vez que é reportado alguma coisa para um dos birôs, os endereços vão todos errados. Eles erram o meu apartamento, eles erram o nome da rua, eles erram o número do prédio, eles erram tudo. Então hoje no meu cadastro tem pelo menos uns 4 ou 5 endereços diferentes. E aí quando você faz uma solicitação de um cartão, por exemplo, eles tentam checar se o seu endereço bate e tem muitos endereços, nenhum bate com o que está vindo e eles negam de novo. Eu cheguei a receber até uma carta aqui falando que eu tinha caído no antifraude porque os meus dados não coincidiam com o que estava no sistema deles, dos birôs. Você viu, gente, que dor de cabeça que dá se você não fizer as coisas direitinho aqui? E uma última coisa, pessoal. Aparentemente, pelo que eu pesquisei, se você já tiver um score bom e você quiser aumentar ele um pouquinho, se você fizer um empréstimo, vai ser bom para você. Mas eu não tive coragem, eu não tô precisando, eu não vou mexer com isso agora. Tá bom do jeito que tá. Mas dizem que aumenta bastante o seu score de crédito. Mas não façam, gente. Se não precisa, não faça. A gente vai falar de um assunto que eu acho que é um dos mais importantes desse vídeo, que é sobre a saúde. Porque a saúde daqui não é igual à saúde do Brasil. Aqui não tem um SUS igual tem no Brasil. Aqui é diferente. Então, quando você vir pra cá, você tem que vir bem preparado. Primeira coisa que é importante salientar é: todo mundo fala que não existe saúde pública nos Estados Unidos. Existe, porém com restrições. A gente está acostumado ou mal acostumado com o SUS, que qualquer um tem acesso, chega lá e é atendido. Aqui não funciona assim. Existem 2 programas que tentam ser o que o SUS é no Brasil, que são o Medicare e o Medicaid. Porém, eles não garantem acesso à saúde para todo mundo igual no Brasil. O Medicare é para pessoas acima de 65 anos, o Medicaid é para pessoas abaixo da linha da pobreza ou com algum tipo de deficiência ou algo que exija cuidados especiais. Eles têm basicamente as mesmas coisas que o SUS com relação a coberturas, consultas, exames e cirurgias, tudo mais, mas a maior parte da população não tem acesso a esses benefícios. Portanto, salientar que eu não vou entrar em detalhes sobre esses planos, até porque eu não sou de forma alguma especialista nisso, eu sei só o básico, o suficiente para falar que é diferente do Brasil, então venham preparados. No nosso caso, como a gente veio transferido, a empresa paga o convênio para a gente, inclusive o nosso plano de saúde custa 0. Existem opções mais caras que te dão uma cobertura fora da rede do plano, igualzinha no Brasil. Você pode usar só os médicos e hospitais da rede ou você pode optar por fazer reembolsos de outros médicos. A gente optou pelo plano convencional, a gente paga 0 e esse plano tem
coparticipações para as coisas que a gente faz. Então ali uma consulta com um especialista é $50, uma ida a uma clínica de urgência é $75 e por aí vai. Exames são cobertos, cirurgias são cobertas. Tem todas ali as linhas miúdas, igual tem nos convênios do Brasil, mas aqui é estranho. A gente passou por vários problemas com isso. Aqui você nunca sabe, apesar de você ter as coparticipações definidas, você nunca sabe quanto você vai gastar com saúde. Por exemplo, aconteceu com a gente um caso. Conte do seu exame. Eu fui no médico, numa ginecologista, fazer um check-up, coisa de mulher, e a médica pediu um exame de urina. E eu pensei, um exame de urina faz, deve ser barato, não custa nada, né? E ela fez. Agora conta qual foi o bafafá desse exame de urina. O exame dela entrou numa categoria de exame experimental, então o convênio não cobriu. E chegou um claim pra gente de $880. Gente, $800 pra eu fazer xixi no potinho e eles levaram lá no laboratório? E o que é mais engraçado é que chegou no nosso aplicativo do convênio, a gente ainda tem esse valor para pagar, entre aspas, mas ele nunca foi cobrado. A clínica não cobrou, o convênio não cobrou e o laboratório que fez o exame não cobrou. Eu não consigo pagar pelo aplicativo e eu não sei para quem eu preciso ligar para pagar isso, então simplesmente ficou no limbo. O valor está lá. Então, continuando aquele assunto, aqui o maior problema que a gente ficou bem confuso quando chegou é que você nunca sabe quanto você paga pelas coisas. Você foi, por exemplo, para um especialista, ele te passou remédios. Você vai na farmácia, alguns remédios o convênio cobra 100%. Alguns remédios você paga uma parte, alguns remédios você paga inteiro. Depende do tipo do remédio, para qual uso é. Até as emergências aqui são extremamente confusas. Aí no Brasil, em geral, você pode ir no pronto-socorro e você vai ter todo o atendimento que você precisa lá. Aqui eles têm algumas etapas. Você pode ir, por exemplo, para um urgent care, que é algo de urgência, mas que não seja num hospital. Você tem aquela coparticipação de $75 e lá eles conseguem fazer quase tudo do básico. Eles conseguem tirar um raio-x, eles conseguem te examinar, fazer alguns exames simples. Esses dias a gente conheceu um casal de brasileiros que eles estão aqui há muito tempo. E o cara, ele tava com um problema nos rins, tava sentindo muita dor nos rins. E aí ele foi pro hospital. Eles têm plano de saúde. Então ele foi pra lá, ele ficou 6 horas lá no hospital porque ele tomou um remédio. E ele acabou dormindo. E quando ele acordou, ele já não estava mais com a dor. Ele tomou um remédio, que era um remédio que um médico que tratou ele tomou e ficou bem do problema nos rins. Ele ficou lá 6 horas, porque ele dormiu. Ele tem plano de saúde. Quanto que vocês acham que ele pagou na conta que veio? A conta veio em torno de $5.000. Se ele fosse pagar inteiro, mas com o plano de saúde ele pagou $1.000. $1.000 porque ele dormiu 6 horas no hospital e tomou um remédio. Então, gente, quando vocês virem pra cá, o conselho que a gente dá pra vocês é: tenham um bom plano de saúde, porque senão vocês vão pagar um valor absurdo numa internação, num exame, numa consulta, ou você não vai se tratar. E além disso, toda a confusão, porque como eu falei, você tem níveis de atendimento, né? Você tem as clínicas tipo urgent care, você pode ter um emergency room, por exemplo, que seria o nosso pronto-socorro no Brasil. O emergency room, ele normalmente fica dentro de um hospital, e aí você tem, por exemplo, no nosso plano, uma coparticipação de $400. Então, se você chegou ali no ER com uma dor de garganta, você foi atendido por um médico e voltou para casa tomando um Tylenol, $400 de coparticipação. E como que a gente sabe disso? Mês passado eu precisei ir nesse lugar, cheguei lá, fui atendido, acho que eu fiquei umas 3 horas no hospital e já veio a conta de $400. Não precisei ficar internada, não precisei tomar medicação, só fiz uns exames lá e depois eu vim para casa. E é engraçado que quando você pega a notificação do convênio sobre o que você deve, ele tem uma linha ali de coparticipação, depois ele tem vários nomes de cada médico individualmente, ou seja, todo mundo que teve algum envolvimento enquanto ela estava ali no pronto-socorro, os valores são cobrados individualmente. Então você sabe quais foram os exames que foram solicitados, se teve alguma medicação, vai ter a medicação com o valor dela. Em geral vai vir tudo zero, você vai pagar aqueles $400 e o resto vem zero, mas vem tudo detalhado, cada médico cobra o seu serviço. Se você quiser, por exemplo, fazer um parto aqui, aí no Brasil a gente pode optar por fazer pelo convênio, ou pelo SUS, ou pagar um médico particular. Aqui é um pouquinho mais caro, né? A gente ouve alguns relatos aí de partos de 7 mil, a gente vê relatos de parto de 50 mil. Então não dá para saber, depende do médico, depende de complicações. Eu conheço 2 brasileiras que tiveram filhos aqui. Uma delas, ela teve um problema no parto dela. Então o valor
da cirurgia e da complicação que deu, ficou em $130 mil. E uma outra foi uma vizinha minha que não deu problema nenhum, ela tem o convênio, mas mesmo com o convênio ela teve que pagar $7 mil. Óbvio que fosse sem o convênio ia sair muito mais caro. E algumas coisas aqui são exorbitantes. A gente se assusta com valores de parto desse tipo, 50 mil, 100 mil, dá pra ficar muito pior. Você consegue gastar 30 mil porque você dormiu numa noite no hospital sem convênio. Você consegue gastar 200, 300, 400 mil dólares se você teve, por exemplo, uma cirurgia um pouco mais séria, colocou um pino, um titânio, alguma coisa assim. Isso é cobrado individualmente. Você consegue ter uma cirurgia besta de uma perna quebrada que vai te custar 200 mil dólares, 300 mil dólares. É realmente absurdo. Você não consegue viver aqui sem convênio. E é por isso, é um tema complicado de se conversar, mas é por isso que a gente vê muita gente pra rua, os mendigos aqui, em geral, é porque tem dívidas, é porque não tiveram acesso à saúde, estão doentes, foram parar na rua, porque realmente, se você não conseguir pagar um convênio, você não tem como fazer nada. Mas tem uma coisa, gente, não se assustem tanto também. Você tendo convênio, óbvio, você tem que pagar as coparticipações e isso pode ficar caro. Mas tem uma coisinha que salva a gente ali. Todo ano você tem um valor que chama out of pocket, que é basicamente o quanto você pode pôr de dinheiro do seu bolso quando você utiliza o convênio. Então suponha que você fez essa cirurgia aí de 300 mil dólares, o convênio, mesmo assim, quis te cobrar 15 mil dólares pelos custos que deveriam sair do seu bolso. Se o seu convênio, quando você assinou, ele tiver um valor de out of pocket de 8 mil dólares, por exemplo, que é a média aqui. A gente, por exemplo, como um casal, tem um out of pocket de 7.750 dólares. Então, qualquer custo com saúde que naquele ano exceda 7.750 dólares é pago integralmente pelo convênio. Então eu posso morar um ano inteiro no hospital e só o que vai sair do meu bolso é essa quantia fixa. Então, novamente, tenha convênio porque vai salvar a sua vida se você tiver que gastar muito com saúde. Gente, aqui para você comprar remédio é um pouquinho mais complicado. Não é igual no Brasil que você chega na farmácia e compra quase todo tipo de remédio. Aqui você não compra dipirona sem receita, você não compra anticoncepcional sem receita e você tem que ir na ginecologista. Ela vai te passar uma receita de 3 meses de anticoncepcional, ela vai mandar para a farmácia e você vai lá e retira. No meu caso eu não pago, o convênio cobre. E aí depois de 3 meses ela vai lá e renova e você vai de novo na farmácia e tira mais 3 meses de anticoncepcional. Aí depende do médico. Tem médico que deixa liberado pra você 6 meses, tem médico que deixa liberado 10 meses, 1 ano. A minha libera de uma vez por ano. E aí quando o seu prazo lá acabou do remédio, por exemplo, 6 meses, você tem que voltar no médico pra ele te dar uma nova receita pra você poder pegar o seu anticoncepcional. E é engraçado que a maneira como as receitas funcionam aqui é até interessante. Você tem um BIN, né? Você tem um código seu onde ficam todas as suas receitas. Então, no caso de um anticoncepcional, que é uma receita renovável, a gente sem esperar recebe um SMS da Walgreens aqui falando a sua receita está pronta para ser retirada. Verdade. Se você faz, por exemplo, uma consulta online aqui, um teladoc da vida, que nesses dias está mais fácil por causa das restrições, acabando a consulta, o próprio médico envia a receita para a farmácia do seu cadastro. Então, no caso, a gente tem uma Walgreens aqui na esquina, praticamente. Então, já está no meu cadastro. E eles já mandam para a farmácia e eles mandam um SMS falando a sua receita que acabou de ser emitida está pronta para ser retirada. E aí vem naqueles potinhos, igual você vê em filme mesmo, assim. Não vem cartela, normalmente. Eles têm os farmacêuticos que ficam constantemente separando produtos e deixando em potinhos laranjas certinhos para você. E detalhe, eles te dão a quantidade exata. Se o médico te passou 10 comprimidos, vai ter 10 comprimidos. Não é igual no Brasil, que eles te passam uma caixa de amoxicilina que vem, você precisa, sei lá, de 5 comprimidos. E aí vem 30. Aqui não, aqui eles te dão exatamente o tanto que você precisa. E tem mais um ponto, gente, que foi complexo pra gente também. Como você sabe onde você pode ser atendido, porque além das incertezas de você não saber quanto você vai pagar, você tem que saber aonde você pode ou não ser atendido. E sempre dá um conflito. A gente tem um hospital super grande de referência aqui, o Northwestern, na esquina de casa aqui também. Só que o Northwestern, se você ligar no hospital, eles vão falar que eles são 100% cobertos pelo nosso convênio. Quando você liga no convênio, eles falam que a unidade aqui do lado não é coberta. Eles te mandam por uma unidade que quando você procura no mapa, ela não existe. Ela é um hospital infantil. Não é nenhuma filial desse hospital aqui do lado. Porém, quando a gente precisou levar ela aquele dia no pronto-socorro aqui do hospital, foi coberto. Então tem um conflito de informações. Você liga, por exemplo, para saber se tem cobertura e eles informam que o hospital tá cheio porque estão com todos os leitos ocupados e não tem como atender ninguém. A gente foi aquele dia no
no pronto-socorro com ela por outro motivo, mas estava vazio, não tinha ninguém. Ou seja, é um desencontro de informações que deixa a gente com medo de tomar decisões, ou porque você vai para um local que não é coberto, ou porque você não sabe quanto você vai pagar, mas é complexo. Mesmo com convênio, você nunca sabe o quanto vai vir ali no fim do mês para você. Claro que a gente não poderia deixar de falar de como funcionam os impostos aqui também. Bem resumidamente, está perto ali de 30% descontado em folha. Existem algumas regras, igual no Brasil, que de acordo com quanto você ganha, as taxas vão mudando, mas em geral vai cair 30% no fim do mês, sem choro. E além disso, ainda existe, dependendo do estado, que fique claro, ela já fez um vídeo explicando um pouco disso, existe o sales tax. Então, por exemplo, em Illinois, que é onde a gente mora, quando você vai comprar um produto, você vai pagar 10,25% em média, depende do condado, depende do produto. Eu acho legal a gente falar também sobre o Work Permit, porque ele veio, como eu já disse, como um visto de trabalho e eu vim como família. Então, ele pode trabalhar, mas eu só posso trabalhar depois que eu tiver o meu Work Permit. Exatamente. O Work Permit é basicamente a autorização dela para trabalhar, mesmo ela tendo um visto, ela estando legal aqui, ela precisa dessa autorização especial para trabalhar. Quem controla isso é a USCIS e você precisa preencher um formulário, pagar uma taxa que, se não me engano, não lembro exatamente, mas era de $480 e você envia esses formulários. É um pouco chato, um pouco complexo, mas não é nada do que falam por aí, que você precisa contratar um advogado. Não, é tranquilo. É só ler as instruções, preencher os formulários, imprimir muito papel, tirar muitas cópias, colocar tudo no correio e enviar para uma unidade da USCIS. No caso aqui, dado o tipo do meu visto, a gente mandou essa documentação para a unidade de Phoenix, no Arizona, que deveria ter um prazo médio, 45 dias até 3 meses no máximo para liberar esse Work Permit. Porém, eu não sei se é por questão de Covid ou se o escritório não está disponível, mas a gente recebeu uma confirmação por correio falando que eles receberam o processo, porém veio da Califórnia. Em geral, o processo de Work Permit na Califórnia leva entre 6 meses e 9 meses e meio para voltar. Então o dela, a gente deu entrada 4 meses atrás, já era para estar aqui faz tempo, mas ainda tem chão até que chegue alguma coisa. E se você entrar no site para consultar, eles simplesmente colocam: o caso foi recebido, aguarde uma notificação por correio. Agora, uma coisa muito importante: se você veio para cá com seu marido ou com a sua esposa e ele tem o visto de trabalho e você não, você veio como família, você não pode trabalhar sem você ter o Work Permit. Porque se alguém descobrir que você está trabalhando sem o Work Permit, o seu marido ou a sua esposa que tem o visto de trabalho, ele pode perder o visto dele. E pode ter complicações para quem te contratou também, porque legalmente uma pessoa que não tem um visto de trabalho ou Work Permit não pode ser contratada. As leis trabalhistas aqui nos Estados Unidos são extremamente mais flexíveis que as do Brasil. Você tem contratos muito simples, temporários. Em geral, os contratos são feitos diretamente entre empregador e empregado. Não tem uma regulamentação por parte do governo ou algum órgão cobrando isso. Porém, mesmo assim, você não pode trabalhar. Se você trabalhar sem um visto de trabalho, sem Work Permit, você está trabalhando de forma ilegal. E mais uma coisa, em vistos de turista, não permitem que ninguém trabalhe aqui. Então não tentem achar que vocês têm os 6 meses de prazo para ficar aqui e que em 6 meses cabe o Work Permit, porque não dá para vocês virem como turista, tirarem o Work Permit, ficar trabalhando e ficar por aqui. O processo não é assim, é bem mais complicado do que isso. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui foram experiências que a gente teve aqui no estado de Illinois, porque cada estado aqui nos Estados Unidos tem sua lei. Então aqui em Illinois é assim, mas em outro estado pode ser de uma forma diferente. E lembrando também que nada garante que você vai passar exatamente pelo mesmo que a gente passou. A gente está falando puramente a nossa experiência quando a gente mudou pra cá. A gente resolveu gravar esse vídeo porque na estimativa que a gente pesquisou tem 1.400.000 brasileiros nos Estados Unidos. Eu moro num condomínio onde tem 2 prédios. Aqui tem pelo menos 10 brasileiros. A gente anda na rua, a gente ouve brasileiros na rua. Então, E a gente nem tá em Miami. A gente nem tá em Miami. Em Miami só tem brasileiro. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado no vídeo. A gente tentou reunir os principais tópicos que possam interessar a vocês que estão de mudança para os Estados Unidos, para vocês que pensam em se mudar para cá. Se ficou alguma dúvida ou se vocês tiverem algo que vocês gostariam de perguntar que a gente não falou no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder e ajudar vocês. E é importante dizer também que, apesar de todos os problemas que a gente contou, que a gente passou e tudo mais, a nossa chegada aqui correu muito bem. Os danos foram pequenos,
principalmente na parte financeira, mas graças à nossa corretora, que deu uma ajuda muito boa pra gente, graças a amigos que já estavam morando aqui antes da gente, a gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava fazer da forma mais rápida e correta possível. Então a gente já resolveu tudo que a gente precisava logo ali na primeira, segunda semana, e isso deixa a gente numa paz depois, porque se você ficar enrolando para fazer as coisas é complicado. Porém, a ideia desse vídeo foi mostrar para vocês que sempre tem algo a mais a ser feito, algo que você não sabe e algo que as pessoas que estão aí no Brasil não vão te falar antes de você vir para cá, porque realmente só quem mudou para cá, quem começou uma vida nova aqui, sabe esses pontos que não são, obviamente, os pontos que um turista enfrenta quando chega aqui numa viagem de 2 semanas. Mas morar aqui é legal, a vida tá boa, a gente já se acostumou com o frio que faz, a gente mora em Chicago. A gente não falou que mora em Chicago. A gente mora em Chicago. Falou não. Fala não. Eu vou por essa parte. Gente, a gente mora em Chicago, a gente tá gostando daqui, a gente vai ficar mais alguns anos, a vida é boa, se você tiver oportunidade, quiser vir, não tenha medo, venham. Mais uma coisa, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E seria muito legal se vocês deixassem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, da gente falando sobre os Estados Unidos. Importante salientar que algo que foi falado aqui não se aplica para os Estados Unidos inteiro. Lembre-se que a gente falou no começo do vídeo. A gente falou das nossas experiências de pessoas que vieram para cá com visto de trabalho para o estado de Illinois, na cidade de Chicago. É isso. É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau.